que são profissionais obsessivos, gente viciada em trabalho. São esses que supervalorizam o trabalho. E normalmente pessoas assim, elas acabam por negligenciar o relacionamento delas com Deus, com a igreja, com a família e às vezes até mesmo com a saúde. Esse é um extremo que ocorre na vida de muita gente, supervalorizar o trabalho. No outro polo, existe, por causa do pecado, existem aqueles que menosprezam o trabalho. É aquele camarada que diz: eu não vou ser escravo do trabalho. E essas pessoas vivem alimentando o ideal pecaminoso e antibíblico da preguiça. Essas pessoas enxergam o trabalho como um fardo. Concordam com os gregos lá da antiguidade, que diziam que o trabalho embrutece o homem. Já viu aquela história, ou aquele slogan que diz que o trabalho enobrece o homem? Aristóteles dizia que o trabalho embrutece o homem. E o que essas pessoas querem é simplesmente receber o pagamento delas no fim do mês para desfrutar do seu dinheiro. Para essas pessoas, a vida começa sexta-feira à noite, ou sexta-feira, 17 horas. E a vida termina com a musiquinha do Fantástico, porque elas, assim como Garfield, odeiam segunda-feira. É gente que detesta trabalhar. Então, por causa do pecado, existem aqueles que supervalorizam e aqueles que menosprezam. E essas posturas de vida, elas possuem consequências muito sérias. Por exemplo, quem menospreza o trabalho, quando se aposenta, pensa da seguinte forma: eu trabalhei a vida toda, não tenho mais serviço nenhum a prestar a ninguém, vou viver para mim mesmo. A partir de hoje, eu vou desfrutar daquilo que eu sempre desejei, nunca pude, eu vou viver para mim. Sem dúvida que a aposentadoria é algo merecido, é um direito conquistado, que estão tentando nos tirar, né? No entanto, a aposentadoria, ela tem sido vista por muitas pessoas, por milhões de pessoas, como uma desculpa esfarrapada para a preguiça. A aposentadoria tem sido usada como desculpa para não servir ao outro, para não mais viver de forma que abençoe a vida do outro. E como nós vamos ver ao longo da nossa série de mensagens, o crente é alguém que não se aposenta nunca. Cristão não se aposenta nunca, porque o cristão ele não tem um emprego, o cristão ele tem um chamado. Isso significa que mesmo depois da aposentadoria, ele continua vivendo o seu chamado. E como nós vamos ver, não sei se eu vou te dar uma notícia ruim aqui agora, nem no céu a gente para de trabalhar. Lá no céu vai existir trabalho. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar lá na frente. No céu nós continuaremos trabalhando. Por outro lado, quem supervaloriza o trabalho acaba construindo a sua identidade ao redor do trabalho. E aí usa o seguinte discurso: eu sou um professor, eu sou um comerciante, eu sou um médico, eu sou um dentista, eu sou um pastor. A identidade da pessoa, ela acaba sendo construída ao redor daquilo que ela faz.
E aí nós deturpamos o ensino bíblico de que a nossa identidade, ela é definida em Cristo. E em Cristo, nós então somos chamados para ser médicos. Em Cristo nós somos chamados não para ser médicos, mas para servir como médicos. Em Cristo nós somos chamados não para ser engenheiros, mas para servir como engenheiros. E isso faz toda a diferença. Por isso que a aposentadoria, ela deve ser encarada de forma que, quando ela chegar, nós não perdemos a nossa identidade, mas nós passamos a servir a Deus e as pessoas de outra maneira. Então, um dos nossos objetivos aqui é levá-los a refletir sobre esse tema tão importante, para que a gente não venha a cair em um desses dois polos, em um desses dois extremos, nem supervalorizar, transformando o trabalho num ídolo, e nem menosprezar, tendo um estilo de vida pecaminoso. Existe um equilíbrio proposto pelas Escrituras, um equilíbrio possível que é revelado e ensinado nas Escrituras sobre como nós devemos nos relacionar com o nosso trabalho. A Bíblia tem muito a nos dizer sobre esse tema, e ela começa nos falando de trabalho logo no primeiro verso. Olha o que diz aí, o primeiro verso da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. A história do trabalho começa com Deus. No primeiro verso da Bíblia nós descobrimos o quê? Que Deus é trabalhador. O primeiro verso das Escrituras nos dizem que Deus é trabalhador. Diferentemente das narrativas de outras religiões, de outras filosofias, diferentemente da narrativa de outras mitologias, o relato bíblico nos mostra que a criação, ela não é consequência da briga entre deuses. A criação, ela não é uma espécie de prisão para os deuses caídos. A criação, ela é fruto do trabalho de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Se nós tivéssemos apenas o primeiro verso da Bíblia para dizer quem Deus é e o que Deus faz, o que a gente descobriria? Descobriríamos primeiro que houve um tempo em que nada existiu, mas Deus existia. E descobriríamos também que houve um tempo em que o Deus que sempre existiu criou os céus e a terra. E aí nós descobrimos que este Deus, ele é eterno e trabalhador. Se nós só tivéssemos, repito, o primeiro verso da Bíblia, nós descobriríamos que Deus, ele é eterno e trabalhador. Sabe o que isso significa? Que a história do trabalho, ela não começa com o ser humano. A história do trabalho não começa com o pecado. A história do trabalho começa com Deus. Com Deus. Os dois primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis 1 e 2, o verbo criar aparece 12 vezes, mostrando que Deus é aquele que faz, Deus é aquele que realiza. Nós cantamos aqui, foi Ele quem criou os luminares, foi Ele quem criou a terra. O texto que nós lemos há pouco de Gênesis 1 nos mostra Deus criando. E agora olha que interessante que é dito no capítulo 2, verso 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou de todo o trabalho que fizera. Ou seja, Deus tem uma jornada de trabalho.
Ele trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Isso é muito interessante, porque ao falar da criação, a Bíblia fala do trabalho, porque criar significa trabalhar. A criação do mundo é descrita pelo autor de Gênesis como obra de Deus. Você entende isso? A criação do mundo é descrita como obra de Deus. Olha o que dizem os 3 primeiros versos do capítulo 2. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Verso 15: Tornou, pois, o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Perceba, no princípio, Deus trabalhou. No princípio, Deus trabalhou. Não apenas no princípio. Jesus vai dizer, milênios depois disso daqui, lá em João 5, Jesus vai dizer: meu Pai trabalha até agora. Nos lembrando que o Pai continua trabalhando ininterruptamente. Então, o autor de Gênesis, ele nos mostra que Deus é trabalhador. Se nós tivéssemos apenas o primeiro verso da Bíblia, nós aprenderíamos ali essas 2 verdades: Deus é eterno e Deus é trabalhador. O autor de Gênesis também nos mostra que Deus não trabalha apenas para criar, mas Deus também trabalha para cuidar da sua criação. O cuidado de Deus com a sua criação é chamado pelos teólogos de providência. Deus cria os seres humanos, Deus cria a natureza e depois Deus trabalha para o bem do ser humano e para o bem da natureza como seu provedor. Olha o que diz o verso 7 do capítulo 2, ele forma o homem. Versos 6 e 8, ele rega um jardim para o homem. Versos 21 e 22 nos dizem que Deus providencia para o homem uma ajudadora. Ele cria, ele sustenta. Existem vários salmos que nos mostram, que nos contam, nos descrevem Deus, dando continuidade ao seu trabalho como provedor. Por exemplo, o Salmo 104 nos mostra que Deus cuida do mundo por meio da chuva, cultivando a terra. No Salmo 145, o salmista nos diz que Deus oferece ajuda, suprindo as necessidades de cada criatura viva. Outra forma da gente perceber o contínuo trabalho de Deus, não só na natureza, mas no homem, é percebendo esse trabalho na salvação dos eleitos. A operação do Espírito Santo santificando cada um dos crentes é um baita trabalho. É ou não é? Ouvir as orações dos cristãos e respondê-las, você acha que dá trabalho ou não dá? Dá trabalho ou não dá? Isaías 64 diz assim: Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Deus continua trabalhando. Ele não apenas trabalhou na criação, mas Ele continua trabalhando na preservação daquilo que criou, seja da natureza,
ao mandar chuva, ao não permitir que os planetas saiam de órbita, cuidando dos pássaros. Deus continua trabalhando, cuidando da natureza e cuidando dos seres humanos. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Então, o que a gente aprende logo aqui no início? Deus é trabalhador. O trabalho começa com Deus. Outra coisa que a gente aprende aqui nesses capítulos iniciais da Bíblia, o fato de que o trabalho ele não poderia ter um início mais espetacular, mais glorioso do que teve. Deus trabalha por puro prazer, Deus trabalha por alegria, e isso é algo extraordinário. Deus ele não apenas trabalha, Deus se alegra e Deus tem prazer naquilo que faz. Essa é uma das coisas que nós vamos ver ao longo da nossa série de mensagens. Nós devemos ter prazer naquilo que fazemos. Tem muita gente que ganha rios de dinheiro, mas não tem prazer naquilo que faz. Isso é completamente contrário ao ensino das Escrituras. A Bíblia nos ensina que nós devemos trabalhar na área a qual Deus nos deu dons e capacidades. Normalmente, pessoas que só querem trabalhar para ganhar dinheiro são pessoas idólatras do trabalho. Deus, ele se alegra, Deus tem prazer naquilo que faz. Verso 31 do capítulo 1: E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus acha bonito, belo, aquilo que Ele criou. É como se Ele desse um passo para trás, ficasse ali observando aquilo que Ele fez, e Ele declara: excelente, olha o que eu fiz, que coisa extraordinária. Deus, como em todo trabalho bem feito, em todo trabalho recompensador, o trabalhador se vê naquilo que faz. Você não tem isso no seu trabalho? Você acaba de realizar o seu serviço e você tem essa sensação: e eis que isso foi muito bem feito. Isso precisa acontecer. O nosso trabalho, ele precisa nos trazer este senso de realização. Isso é algo que a gente vai falar lá na frente. Mas o que a gente aprende aqui é que o trabalho ele teve um início glorioso. Deus se alegra com aquilo que faz. Outra verdade que esses versos iniciais de Gênesis nos ensinam, que o trabalho ele fazia parte do paraíso. Eu vou trazer aqui depois para vocês verem um livro do Tim Keller, onde ele fala sobre isso. Num dos capítulos ele diz assim: é perfeitamente claro que o plano de Deus compreendia os seres humanos sempre trabalhando, ou mais especificamente, vivendo no constante ciclo de trabalho e descanso. Essa é uma questão muito importante de ser dita, porque muitas pessoas pensam que o trabalho foi algo que passou a existir depois da queda, que Deus, por causa do pecado, castiga o homem com trabalho. Isso não é bíblico. Pelo contrário, o trabalho ele foi inserido na história humana, não como parte da ruína e maldição. O trabalho é uma bênção de Deus que foi colocado no jardim de Deus. Diferentemente do que muitos pensam,
O trabalho não é um mal necessário que entrou no cenário, passou a existir mais tarde. O trabalho não foi algo criado para os seres humanos como um castigo pelo pecado. Não é isso que a Bíblia ensina. A maldição ligada ao trabalho, depois da queda, tem a ver com a qualidade do trabalho e não com o trabalho em si. A dificuldade com que se consegue as coisas por causa do pecado, ela surge depois da queda. Os espinhos e o suor, e não o trabalho em si, é que são a maldição. A maldição decorrente do pecado diz respeito ao ambiente onde o trabalho se desenvolve. E nós vamos ter 3 mensagens que falam sobre isso. Sobre a maldição do trabalho, sobre as dificuldades do trabalho. E talvez esta seja uma das questões principais a serem analisadas. Por que que nós temos constantes frustrações naquilo que fazemos? Por causa da maldição do trabalho. A maldição decorrente do pecado diz respeito ao ambiente onde o trabalho se desenvolve. O trabalho agora se desenvolve não mais no jardim. O trabalho agora se desenvolve na terra amaldiçoada. Árida, seca, uma terra que produz espinhos, uma terra cheia de ervas daninhas. Essa é a maldição. As pessoas pensam que o trabalho é resultado da condenação de Deus por causa da expressão: do suor do teu rosto ganharás o teu pão. Mas a condenação não é trabalhar, é o suor, não o trabalho. Uma coisa é trabalhar no jardim, outra coisa é trabalhar numa terra caótica. A condenação que nós sofremos é trabalhar no meio do caos, e é isso que nos incomoda. Mas o trabalho em si, como nós vamos ver, é um favor e é uma bênção de Deus para nós. Uma vez eu li o seguinte comentário: dizem que o melhor dia da semana é a segunda-feira, porque é o dia mais distante da outra segunda-feira. Sexta-feira, por outro lado, é chamado o Dia Mundial da Cerveja, indicando que a ampulheta do tempo foi virada, abrindo um período de lombeira e descontração que se encerrará no domingo à noite. Esta é a maneira brincalhona como vamos empurrando com a barriga a nossa relação de conflito com o trabalho. Mas não é para menos, afinal, trabalho vem do latim tripalium, cujo significado literal é instrumento de tortura. O tripalium mencionado aqui era uma espécie de canga que era usado para castigar os escravos. E essa ideia, ela permanece até hoje, prevalece até hoje, em grande parte das sociedades, e aqui no Brasil, então, ela está na mente da maior parte da população brasileira. Porque nós vivemos numa sociedade católica, romana, e não na tradição reformada de João Calvino. Calvino transformou o trabalho como castigo numa ação destinada à salvação. Mas nós brasileiros que não somos formados
Nessa tradição calvinista, nós achamos o trabalho um horror. Nós detestamos o trabalho. Então, o que os capítulos iniciais de Gênesis nos mostram é que o trabalho, ele fazia parte do paraíso. O trabalho não é lançado sobre o homem como consequência do pecado. O que surge são as dificuldades do trabalho, por causa do pecado. Do suor do teu rosto, agora aquilo que você vai obter através do trabalho virá com dificuldade. Essa é a maldição. Terceira verdade que a gente aprende aqui nos capítulos iniciais de Gênesis: o trabalho faz parte do nosso DNA. Ou seja, Deus trabalha, Deus criou o universo, Deus é um arquiteto, Deus é um construtor. E se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, seria tolice nossa pensar que nós fomos criados para a preguiça, fomos criados para a desocupação, fomos criados para a vadiagem. O que a Bíblia está nos ensinando é que se Deus é alguém que trabalha, se Deus é um ser trabalhador e nós fomos criados à imagem de Deus, trabalhar está na nossa índole, trabalhar faz parte daquilo que nós somos, trabalhar faz parte da nossa identidade. Outra coisa que o autor de Gênesis nos mostra é que ele nos revela não apenas Deus trabalhando, mas ele nos revela Deus chamando trabalhadores para continuar a obra que Deus começou. Olha o que diz o verso 28 de Gênesis 1. Deus dá uma ordem aos seres humanos: enchei a terra e sujeitai-a. Essa ordem é conhecida em teologia como mandado cultural. O verbo sujeitar mostra que, embora tudo que Deus tenha feito fosse bom, ainda havia muito a ser desenvolvido. Preste atenção nisso. Deus, ele deixou a criação com um grande potencial para ser explorado, com muitas coisas que ainda não tinham sido exploradas, para o cultivo que as pessoas teriam de desenvolver por meio do seu trabalho. Primeiro, as pessoas deveriam encher a terra, ou seja, elas deveriam crescer em número. Se você olhar com calma esses capítulos iniciais, você vai ver que a mesma ordem que Deus deu aos homens, Ele deu às plantas e aos animais. Verso 11 do capítulo 1, verso 20, 22 e 24. No entanto, os seres humanos, eles recebem não apenas a ordem de fazer isso, os seres humanos também recebem uma descrição detalhada de tarefas. Ou seja, para os homens, multiplicar não é simplesmente um processo natural. Para os homens, encher a terra significa civilização e não apenas procriação. Veja se você consegue entender isso. Civilização é diferente de procriação, porque para ter civilização precisa ter o quê? Trabalho. A ordem divina para os homens, diferentemente das plantas e dos animais, envolve muito mais, muito além do que simplesmente aumentar a espécie. Significa que o mundo vai ser povoado por uma sociedade humana, por uma civilização, e civilização é construída
não apenas com procriação, mas com leis, com regras, com ordens, e tudo isso envolve trabalho. Para pensar, Deus poderia, com uma única ordem, ter criado milhões de pessoas, em milhares de assentamentos, em milhares de lugares, já funcionando tudo direitinho, mas não foi assim. O desenvolvimento da sociedade foi uma tarefa que o Criador deu a quem? Ao homem. Você vai desenvolver a sociedade. O verbo utilizado aqui, sujeitar, nos mostra que o homem, ele deveria controlar as forças da natureza. E para controlar as forças da natureza, ele precisa fazer o quê? Trabalhar, dominar e governar a terra, como portadores da imagem de Deus, significa o quê? Mordomia, administração. Deus, ele é o dono de tudo, mas ele colocou todas as coisas sob os cuidados do ser humano, para que o ser humano cultivasse aquilo que ele criou. E isso é feito de que forma? Trabalho. Ele cria, mas ele deixa um potencial ainda inexplorado, para que essa criação seja cada vez melhor. E quem vai fazer isso? O homem. O texto de Gênesis começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, ou seja, não existia nada lá, era tudo um vácuo, era tudo um caos. E Deus, ele foi lidando com essas condições caóticas, progressivamente. Foi isso que nós lemos no texto de Gênesis 1, diz isso, que Deus apanha aquela terra sem forma, aquela terra vazia, e em cada dia ele vai criando, ele vai lidando com aquela terra caótica, e ele vai fazendo isso progressivamente através do trabalho. Deus vai preenchendo o vazio que existia. Nos 3 primeiros dias, diz o texto que ele cria os reinos: céu, firmamento, água e terra. Nos outros 3 dias, ele vai povoar cada um desses reinos com os seus habitantes: sol, lua, estrelas, pássaros, peixes, animais e seres humanos. E ao longo dos 6 primeiros dias, Deus vai formar e vai encher a terra, extraindo intencionalmente ordem, beleza do caos, do vácuo. Em vez de trevas, ele cria luz. Em vez de águas sem forma, Deus cria a terra e os mares, colocando limites. Em vez do nada, Deus faz planetas, Deus cria estrelas, Deus cria pássaros, árvores, pinguins, pessoas, e no final de tudo, Deus olha para a sua obra e vê que ela é excelente. E uma das coisas mais interessantes é que esse mundo, em sua forma original, ele foi criado por Deus com a necessidade de trabalho. A criação ocorreu de tal maneira que Deus teve que dia após dia trabalhar, para que o mundo ficasse conforme planejado. Deus teve que ir trabalhando dia após dia para desenvolver todas as riquezas do mundo, todo o potencial do mundo. E quando ele termina de criar, o Criador chama o homem e delega ao homem a responsabilidade de encher a terra e de dominar a terra. Se você observar, em Gênesis 1, é Deus quem concede nome às coisas. Ele chama a luz dia e a escuridão noite.
Mas aí quando entra o relato de Gênesis 2, ele deixa que o homem comece a colocar nome nas coisas. Ou seja, Deus está transferindo para o homem a responsabilidade de continuar aquilo que ele começou. Está aí no esboço que esse filósofo disse: a terra antes era completamente sem forma e vazia. Nos 6 dias do processo de criação, Deus formou e encheu a terra, mas não totalmente. Agora, as pessoas tinham de trabalhar para desenvolvê-la. Sendo frutíferos, os seres humanos enchem a terra e acabam por formá-la ainda mais. Como representantes de Deus, continuamos de onde ele parou. A partir de então, o desenvolvimento da terra se dá através do ser humano. A raça humana povoará a terra com sua própria espécie e formará a terra para sua própria espécie. De agora em diante, o desenvolvimento da terra criada será de natureza social e cultural. Sabe o que isso significa? Isso significa que quando um pedaço de tecido é transformado em roupa, isso significa que quando uma vassoura varre uma sala, quando a tecnologia é usada para canalizar a força da energia elétrica, isso significa que quando nós apanhamos uma mente ingênua, que nada sabe, e a educamos, damos a ela informação. Quando um psicólogo ou um pastor ajuda pessoas a resolver problemas de relacionamento, quando apanhamos materiais comuns e os transformamos numa obra de arte, que leva alguém a olhar aquilo e a ficar admirado. Quando nós fazemos essas coisas, nós estamos dando continuidade àquilo que Deus começou. Nós estamos cumprindo a ordem de Deus de encher a terra e sujeitá-la. Sempre que nós colocamos ordem num caos, nós estamos dando continuidade àquilo que Deus começou. Aquela louça de domingo à noite, foi todo mundo dormir, a dona de casa vai deixar aquela cozinha um brinco. Ela está colocando ordem no caos. Ela está dando continuidade a algo que Deus começou. E o serviço dela não é inferior ao serviço que eu faço nesse momento. Porque é para Deus. Sempre que nós usamos uma habilidade, um dom, o nosso potencial criativo, sempre que nós melhoramos um ambiente, um contexto, sempre que nós expandimos a criação para além do seu estado original, nós estamos seguindo o padrão de desenvolvimento cultural e criativo de Deus. Assim como Deus dominou a terra enquanto a criava, hoje Ele me chama, Ele chama você, Ele nos chama para trabalhar como seus representantes na continuação e expansão desse domínio. Seja realizando uma cirurgia no cérebro, seja limpando entulho, seja pintando uma parede, o nosso trabalho, ele ajuda a desenvolver, ele ajuda a manter,
Ele ajuda a reparar a estrutura caótica desse mundo. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu vou resumir rapidamente, se você viajou aí. O livro de Gênesis começa dizendo que Deus é um ser que trabalha. E nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E como que Deus trabalha? Ele pega a terra que era sem forma e vazia. E a cada dia, ele vai melhorando aquilo que era sem forma e vazia. Ele vai, através do trabalho, colocando ordem no caos. E chega um momento em que ele para. E ele diz para o homem, daqui para frente, é com você. O que você vai fazer é algo que eu estou mandando você fazer. Dar continuidade ao meu trabalho. Seja de que maneira for, através do dom que eu lhe dei. Isso significa, gente, que Deus organizou o mundo de tal maneira que a nossa comida, ela não corre milagrosamente para a geladeira da nossa casa. Para aquele mamão docinho está lá na geladeira da sua casa, quantas pessoas trabalharam? Inúmeras pessoas. E como nós vamos ver, o trabalho delas é importantíssimo, mesmo o trabalho de quem não é cristão. Deus criou o mundo de tal forma que roupa não nasce em árvore. Se você tem roupa para vestir, é porque milhares de pessoas trabalharam para que você tivesse essa roupa. E isso é uma dádiva de Deus. Deus organizou o mundo de tal forma que as nossas casas, elas não se erguem sozinhas. Deus deu habilidades e conhecimentos a pessoas que sabem construir casas para nos servir. Deus criou o mundo de tal maneira que o lixo que nós produzimos, ele não desaparece de forma mágica durante a noite. Continua lá. E você precisa colocar na lixeira e precisa que o gari passe ali para retirar o lixo. Deus organizou o mundo de tal maneira que a sociedade humana, ela não permanece organizada naturalmente. Para que a vida continue, é preciso que exista trabalho, e trabalho de muitas pessoas. Trabalho, na verdade, de todas as pessoas. Todas essas coisas que citei aqui e tantas outras, elas acontecem por meio do processo do qual nós chamamos de trabalho. Lutero uma vez disse assim: o pão nosso de cada dia nos é dado por Deus, por meio do fazendeiro que plantou e colheu o grão, do padeiro que transformou a farinha em pão e da pessoa que preparou a nossa refeição. O entregador de pizza é um enviado de Deus para abençoar você. É o que Lutero está dizendo. Lutero nos mostra que Deus, Ele provê. Deus provê para as nossas necessidades por meio do trabalho que outras pessoas são chamadas por Ele para fazer. A sociedade, gente, ela precisa existir por meio de trabalho. Ela só funciona por meio de trabalho. O que os capítulos iniciais de Gênesis nos mostram é que Deus não cria e ponto final.
Deus cultiva, Deus nutre a sua criação, Ele alimenta, Ele protege tudo que Ele criou. No entanto, como que o seu cuidado e providência chegam até nós? Nos é oferecido por meio do trabalho de outras pessoas. O trabalho é um instrumento vital da providência de Deus para as nossas vidas. É com o trabalho que Deus sustenta o mundo. Tiago vai dizer: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Isso significa que cada ato de bondade, de sabedoria, de justiça e de beleza, não importa de quem seja, é capacitação vinda de Deus. Vocês acham que quem dá condição a um juiz para julgar de forma honesta, a um legislador para legislar de forma honesta, em países europeus? Dádiva de Deus. Toda ação criativa e restauradora em nosso trabalho reflete o caráter e a obra de Deus. A quarta verdade e última verdade acerca do trabalho que a gente encontra logo aqui no comecinho de Gênesis é que o trabalho ele é alimento para a nossa alma. Diante de tudo que nós já falamos, nós podemos concluir que é impossível compreendermos a nossa humanidade sem compreendermos a importância do trabalho. Gente, o trabalho é uma necessidade básica do ser humano, tanto quanto alimentação, descanso, sexualidade, amizade. Trabalho não é simplesmente uma solução para remediar uma situação, não é isso. Sem um trabalho significativo, nós sentimos um grande vazio, perda interior. Pessoas que ficam desempregadas sabem muito bem disso, sabem como que elas precisam trabalhar para desenvolver o emocional, para desenvolver muitas vezes o físico e para desenvolver até mesmo a sua espiritualidade. O trabalho, ele é tão fundamental à nossa composição, que o trabalho é uma das poucas coisas que nós podemos assumir em doses substanciais, sem nos prejudicarmos. Perceba que a Bíblia não diz que nós devemos trabalhar um dia e descansar 6. Qual é a ordem bíblica? Trabalharás 6 dias e descansarás 1. Isso é muito sério. A Bíblia sequer diz que trabalho e descanso devem ser feitos na mesma proporção. Pelo contrário, a Bíblia nos leva à escala oposta. Muito mais trabalho do que descanso. Uma das principais reclamações de pessoas que ficam hospitalizadas, de pessoas que ficam em abrigos de idosos, uma das principais reclamações dessas pessoas é um negócio chamado de ociosidade. O tempo não passa, elas ficam ali sem fazer absolutamente nada.
E é uma reclamação porque sentir-se inútil é algo complicadíssimo. Ficar sem trabalho é profundamente inquietante pelo fato de que nós fomos criados para trabalhar. Quando nós entendemos isto, quando nós compreendemos isto, este entendimento confere um significado positivo à visão de que trabalhamos para sobreviver. Nós não apenas, ou melhor, nós não precisamos apenas de dinheiro para sobreviver. Nós precisamos do trabalho para sobreviver como seres humanos. Há uma escritora americana chamada Dorothy Sayers. Ela diz assim: o trabalho não é primordialmente algo que fazemos para viver, mas algo que vivemos para fazer. Um professor e escritor luterano chamado Martin Martin, ele disse o seguinte: sigo para o trabalho porque tenho um emprego que faz parte de uma carreira, a qual é parte de uma profissão que exerço por causa de minha vocação, que é a forma da minha vida. Então, gente, resumindo, primeiro, o trabalho não poderia ter tido um início mais glorioso. Ele começa com Deus. Segundo, o trabalho fazia parte do paraíso. O trabalho não é uma maldição. O trabalho não surge por causa do pecado. A maldição está nas dificuldades do trabalho. Terceiro, o trabalho faz parte do nosso DNA, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus é um ser trabalhador. E por fim, o trabalho é alimento para a nossa alma, porque quem fica sem trabalho, quem fica ocioso, tem dificuldades, porque nós fomos criados para trabalhar. Na última mensagem, provavelmente a última mensagem que nós vamos pregar, a 10ª mensagem, nós vamos falar de algo altamente bíblico, que muita gente acha que é resultado do capitalismo. Nada disso. Negócios. Negócios. A palavra negócio significa a negação do ócio. É o contrário de preguiça. Deus nos criou para os negócios. E quando nós negociamos, nós estamos trazendo sentido para a nossa alma, porque foi Deus quem nos criou dessa forma. Gente, esse é um assunto vasto. Eu poderia pregar umas 20 mensagens, umas 15 mensagens, mas eu acho que ia ficar algo muito extenso, cansativo. Mas o que eu quero mostrar a vocês é que espiritualidade e trabalho é algo muito importante. É tão importante que empresas como a Taco Bell, Pizza Hut, Walmart, essas 3 eu sei porque eu pesquisei e vi lá. Mas existem outras. Essas 3 grandes empresas, já há tempo, elas passaram a ter em seus quadros de profissionais
capelães que ficam à disposição da empresa 24 horas por dia para o cuidado religioso dos seus funcionários. Sabia disso? Essas empresas têm capelães. Eles fazem visitas em hospitais dos funcionários, dos parentes dos funcionários. Eles fazem, os capelães, cerimônias fúnebres dos funcionários. Eles oferecem aconselhamento psicológico, apoio espiritual a muitos funcionários. Essas grandes empresas, elas perceberam que o cuidado com a alma ajuda na solução de conflitos no dia a dia do trabalho. Você chega para trabalhar com um monte de coisa na cabeça, e aquela história de que tem que separar uma coisa da outra, isso é máquina que faz isso. Isso é máquina. Nós somos seres humanos, afetados por tudo que acontece na nossa casa, na nossa alma, na nossa fé. E essas grandes empresas perceberam que os cuidados com a alma favorecem um ambiente e relações de trabalho com muito mais dignidade. Perceberam que quando eles têm um funcionário que ajuda a cuidar dos outros funcionários, ajuda a cuidar da alma dos outros funcionários, aquilo ali ajuda a sinergia entre todos os profissionais, e isso é essencial para o sucesso coletivo. Eles entenderam que pessoas melhores são profissionais melhores. Eles entenderam que um ambiente de trabalho espiritualizado é muito mais sustentável, é muito mais produtivo. Certo pastor, lá em São Paulo, ele foi convidado para dar uma palestra motivacional para uma multinacional. E assim que ele chegou ali, o diretor daquela empresa que o convidou disse para ele assim: os nossos trabalhadores, eles estão comprometidos com álcool e cocaína. Os nossos engenheiros estão nas mãos de agiotas. Os nossos funcionários estão vivendo crises conjugais e estão com muitos pais hospitalizados. As mulheres deixam em casa seus filhos com febre. E aí, depois de falar um monte de coisas parecidas, ele disse assim: o nosso problema aqui não é um problema técnico, o nosso problema é existencial. Essas empresas perceberam que retirar o trabalhador da mão do agiota e recuperá-lo do alcoolismo dá muito mais lucro. E quem que faz essas coisas, a não ser o Evangelho de Jesus Cristo? Trabalho e fé cristã estão completamente interligados. Trabalha melhor quem é um cristão melhor. Trabalha melhor quem é um filho de Deus saudável na sua relação com o Pai. Encara a segunda-feira como um dia valioso
quem é um cristão que sabe, que honra, serve e louva a Deus não apenas no domingo à noite, mas na segunda-feira, 15h, fazendo o que faz. Pessoas que entendem isso, pessoas que compreendem esta realidade, fazem do seu local de trabalho um lugar muito melhor do que aquelas pessoas que veem o seu local de trabalho como um fardo, como um peso. 80.000 horas é o que nós gastamos por baixo ao longo da nossa vida no trabalho. E você acha que a Bíblia não tem nada para nos dizer sobre essa área da nossa vida? A Bíblia tem muitas coisas a nos dizer. E a gente inicia lembrando, Deus é um ser que trabalha. E Ele trabalha de forma alegre naquilo que faz. Ele nos criou para o trabalho. E quando nós não trabalhamos, nós perdemos uma parte do significado da nossa existência. Que Deus nos ajude, à medida que nós formos estudando esse assunto, e que esta série de mensagens o ajude a olhar para o seu trabalho como algo valioso e não como um fardo, a glorificar a Deus não apenas no domingo, mas todos os dias da semana, a ter alegria em fazer aquilo que você faz, sabendo que o seu trabalho, quando ele é dedicado ao Senhor, ele nunca é vão. Não é isso que diz as Escrituras? O nosso trabalho no Senhor, ele nunca é vão. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça diante de tudo que nós vamos ouvir, e que depois de tudo que ouvirmos, tenhamos entre nós profissionais que honram ao Senhor no seu ambiente de trabalho. Gente que o patrão olha e diz assim: por que você está fazendo isso? Gente que o patrão olha e diz: nossa, não esperava que você fizesse isso. Gente que o patrão olha e diz: esse funcionário aqui, ele será o último que eu vou mandar embora. Nesse momento de crise, o último a mandar embora é ele. Por quê? Porque é gente que faz o que faz, não porque tem um patrão, mas faz o que faz, porque ao fazer o que faz, faz para Deus. É isso que Paulo vai dizer, num texto que fala de trabalho. A Cristo, o Senhor, servis. Que amanhã, quando você pegar no seu trabalho, você se lembre que você está, antes de servindo ao seu patrão, você está servindo a Deus, porque Deus te criou para você dar continuidade àquilo que Ele começou. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te louvamos pela Tua palavra, que transmite graça aos nossos corações, que transmite ensinamentos valiosíssimos, que não nos deixa sem orientação nas principais áreas das nossas vidas.
E nós te pedimos que, ao longo desta série de mensagens, o Senhor possa abençoar, orientar, auxiliar os teus filhos a serem melhores profissionais, a serem homens e mulheres que levam o reino de Deus adiante, de segunda a sexta, também no local de trabalho. Nós oramos, ó Deus, e pedimos por aquelas pessoas aqui entre nós, por aqueles irmãos e irmãs da nossa igreja que nos dias de hoje não têm um trabalho, pelos mais diversos motivos estão desempregados. Ajude-os, ó Deus, abra portas para que esses irmãos e irmãs possam trabalhar, testemunhar e dignificar ao Senhor nas mais diversas áreas da nossa sociedade. Nós assim oramos e te pedimos em nome de Jesus.